Boa noite a todos. Inicio como todas as semanas, desde o dia 18 de março, prestando meus sinceros sentimentos a todas as pessoas e famílias vitimadas pela doença Covid-19. Prestada essa homenagem sincera e singela, eu venho introduzir um tema aqui para vocês, que é como você vê a sua vida. Esse tema altamente pertinente e importante, especialmente nesse momento. E justifico a pertinência. Como eu vejo a minha vida tem uma relação direta de como eu vivo a minha vida, como eu aproveito a minha vida, ou muitas vezes, infelizmente, como eu deixo de aproveitar a minha vida. Por que desse tema? Encontros de reflexão sempre foram momentos que a gente propôs para vocês, não uma simples palestra informativa, mas uma provocação para que vocês tentassem transportar o tema apresentado para a pessoalidade de cada um de vocês. E chamo a atenção para esse tema, porque esse tema diz respeito à pessoalidade, como você que está me vendo vê a sua vida. Bom, para introduzir esse tema e ajudar você nessa reflexão, eu posso te dizer que tudo na vida depende de uma questão de perspectiva. E como eu vejo a minha vida depende totalmente de pontos de vista. E pontos de vista são pessoais. Dizemos que a forma como você vê a sua vida diz respeito à sua subjetividade. E o termo subjetividade, para quem não está acostumado, diz respeito àquilo que me forma como um indivíduo. Aquilo que eu aprendi por influência das pessoas, ou aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu recebi de informação por diferentes meios. Estudo, livro, aula, vídeo, meios de comunicação, seja lá o que for. A minha subjetividade é o meu interior. Então, dizer que a forma como as pessoas veem a vida delas é subjetivo, quer dizer que cada um vê a vida de acordo com o seu interior, com os seus olhos, com aquilo que está dentro dele. Segundo ponto importante, existe uma questão fundamental na forma como eu enxergo a minha vida, que diz respeito ao que chamamos na psicologia de crenças pessoais. E o que são crenças pessoais e de onde elas vêm? Crenças pessoais são afirmações que nós temos dentro da gente, afirmações de peso, afirmações importantes, afirmações que normalmente são absorvidas a partir de uma influência emocional, seja de um momento em especial da nossa vida, ou de uma pessoa que disse algo e essa pessoa tem uma influência sobre nós. Então, de acordo com as nossas crenças pessoais, é que vamos ver a vida de uma forma ou de outra. Numa situação extremamente simplista. Vou apresentar aqui uns 5 ou 6 exemplos que vamos debater para ver se você, de alguma forma, se encaixa ou encaixa alguém nesses exemplos de crenças pessoais. Porque, para entender a forma como a gente vê a vida, para modificar a forma como a gente vê a vida, nós precisamos de um conhecimento, ou pelo menos de uma identificação ou consciência das crenças pessoais das quais somos portadores. E muitas vezes, portadores inconscientes. Percebam isso. Posso ver a minha vida de uma determinada forma, porque sou portador de uma crença que aprendi com alguém, meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, uma professora, um irmão, um amigo, num determinado momento, e carrego essa crença, e essa crença ela é tão forte que ela modula
influencia a forma como eu vejo a minha vida e isso tem uma repercussão. Como eu falei, como eu vejo a minha vida, como eu vivo a minha vida. Exemplo que eu vou dar para vocês, tá certo? Eu fui criado por um homem, meu pai, que tenha um princípio de que o valor de um homem estaria no seu trabalho, em se sentir útil. E a partir daí, a partir dessa crença pessoal, eu pautei a minha vida inteira em trabalhar que nem um condenado, tá certo? Se você me pergunta como eu vejo a minha vida, a partir dessa crença que eu observei, inconscientemente, involuntariamente, da forma como meu pai via a vida e vivia a própria vida, o que acontece? A minha vida passa a ser um sacrifício de trabalho. Eu não trabalho para viver, eu vivo para trabalhar, porque essa crença influencia a minha vida. Uma pessoa que é portadora de uma crença pessoal, que foi lá absorvida inconscientemente, por exemplo, do seu pai, e acha que o valor de um homem está no seu trabalho, quando essa pessoa aposenta, o que você que está me ouvindo aí acha que vai acontecer com essa pessoa? É isso mesmo. Essa pessoa vai começar a achar que a vida dela não vale mais nada, porque se ela se aposentou, agora ela não é mais útil. Perceba? Como eu vejo a minha vida? Se eu vejo a minha vida como o meu valor estando no meu trabalho, na hora que eu parar de trabalhar, eu vou viver a minha vida como se eu não tivesse mais valor. E aí é necessário a intervenção de alguém, de um profissional, de um conselheiro, de um amigo, de uma pessoa mais sábio, para identificar essa crença errônea, uma crença mentirosa, e substituir por uma crença verdadeira e positiva. O valor de um homem não está no seu trabalho. O valor de um homem não está no fato dele ser útil. O valor de um homem está em quem ele é por dentro. Em quem ele tem como valores interiores. O trabalho, a utilidade, é simplesmente uma fase da vida, uma fase temporária. Quando esse sujeito era criança, a vida dele era brincar. Quando ele estava um pouco mais velho, a vida dele era ir na escola. Quando ele se formou, aí sim que a vida dele dizia respeito a trabalhar para sustentar a família. Quando ele cumpriu a sua obrigação social e se aposentou, aí ele vai gozar da vida e do tempo que ele tem, aproveitando e colhendo aquilo que ele plantou durante a vida inteira de trabalho, entendendo que ele não perdeu o valor por perder o trabalho, que não é porque ele não está trabalhando mais no mercado de trabalho que ele não é útil, porque o ser humano não foi feito para ser útil, ele foi feito para ter valor, e o valor é constituído de elementos interiores. Percebam, se tem um exemplo extremamente comum que eu atendo de homens depois da aposentadoria que se sentem deprimidos, deslocados, porque viveram a vida inteira e cultivaram a crença de que o valor de um homem está no seu trabalho. E um homem sem trabalho não vale nada, não é útil. E aí, qual é o nosso auxílio? Modificar essa crença e dizer que ele não é uma ferramenta, um instrumento. Você, meu querido, não é uma lâmpada queimada que não vale mais nada. Você não é uma ferramenta quebrada que não tem mais uso. Você é um ser humano que no teu valor está baseado naquilo que você tem na sua alma, naquilo que você tem de bom em você, naquilo que você adquiriu de conhecimento, de evolução. E modificar essa crença, essa pessoa tende a ver a vida de uma forma diferente e viver os últimos anos da sua vida de forma diferente. Feliz, satisfeito e gozando do merecido descanso de quem plantou a vida inteira para poder colher agora. Deu para entender um exemplo? Vamos passar para outro exemplo.
Agora do lado feminino, de uma forma um pouco mais branda, rápida, aliás, desculpe. O valor de uma mulher que se torna mãe está em cuidar dos seus filhos, educar eles e dedicar a vida inteira aos filhos e ao marido. E aí, num determinado momento, esses filhos crescem, casam e saem de casa. O marido se aposentou, está se dedicando aos seus hobbies. Ele vai jogar uma bocha, ele vai criar canário, ele vai cultivar orquídea, ele vai jogar bola no velho ball. E aí, de repente, essa mulher se vê sem um sentido na vida. Ela enxerga a sua vida como algo inútil. Afinal, ela alimentou a crença pessoal errônea de que o valor dela estava em ser cuidadora dos seus filhos e esposa. Mais um exemplo de que a gente tem que intervir e modificar essa crença pessoal. Você cumpriu um papel de mãe por um determinado tempo, agora seus filhos vão viver a vida deles, o seu marido está vivendo a vida dele, você vai ter que viver a sua vida. Então, vá procurar alguma coisa para se ocupar e para ser feliz, resgatando a sua individualidade e gozando do merecido descanso de quem já cumpriu a sua parte na vida. Um outro exemplo. Esse exemplo tem um nome na psicologia que chama síndrome do ninho vazio. São mulheres que depois que os filhos vão embora de casa, caem em depressão. Por quê? Porque dentro delas tinha uma crença de que elas valiam e a vida, como um sentido, estava em cuidar dos outros. Agora não tem mais ninguém para cuidar, a vida não serve mais para nada. Serve para cuidar de você. Você é a pessoa mais importante. Como para o seu marido, ele é a pessoa mais importante para ele. Vamos por um outro exemplo. Tem uma outra pessoa aqui que tem uma crença errada que ele adquiriu inconscientemente. Dentro de casa, ele via que todas as vezes que tinha um tipo de problema, o pai discutia com a mãe e, em vez de enfrentar os problemas, ele fugia para um analgésico chamado bebida no bar. Esse sujeito, depois que ele cresceu, carregando essa crença pessoal, diante de qualquer dificuldade, em vez de enfrentar, ele se descontrola e vai buscar o alívio dessa angústia na bebida. Isso está baseado numa crença pessoal absorvida de forma inconsciente por um exemplo paterno. Identificado esse exemplo e essa crença, vamos modificar e trabalhar essa crença. Você é um filho de Deus e dentro de você tem todas as potencialidades necessárias para você entender que problemas são oportunidades de crescimento, de evolução, de fortalecimento. E você não precisa fugir deles, nem precisa descontar nos outros. Modificada essa crença da fuga para uma crença positiva de enfrentamento a partir de um princípio que problemas são naturais e nos proporcionam crescimento, esse sujeito pode exercitar, em vez de fugir, tentar resolver problemas pequenos, problemas médios e grandes, até o ponto que ele modifica essa crença pessoal e começa a enxergar a vida de uma forma mais positiva, não tão amedrontada a ponto de fugir para algo que é um vício, leva a uma doença e pode piorar uma situação que já está ruim. Por outro lado, vemos adolescentes e jovens que foram criados de uma forma sem limites, com muitos mimos, com muitas facilidades, com muito leite com pera na boca, todinho, criado no carpete, sem precisar andar, nem fazer obrigação nenhuma em casa, tendo tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Esses jovens estão crescendo com uma crença pessoal de que o mundo é um parque de diversões e eles vieram aqui a passeio, que eles têm todos os direitos do mundo, mas não têm deveres nenhum, que todo mundo serve para servi-los, de que eles são o centro do mundo. Crenças que foram adquiridas, crenças pessoais que estão atuando no psiquismo de cada um desses jovens, fazendo com que eles enxerguem a vida de uma forma egocêntrica, egoísta,
não ligando para ninguém, não se responsabilizando, não se propondo a ideia de que para cada direito eu tenho um dever. E aí sofre a pessoa, eles, porque não amadurecem, e sofre quem está perto, porque tem que sustentar essa crença pessoal. Percebam, existem uma quantidade infinita de crenças pessoais que podem estar atuando e interferindo na forma como você vê a sua vida. Você está entendendo? E muitas vezes existem crenças que nós chamamos de crenças autolimitadoras ou profecias autolimitadoras, que são inconscientes também. Vou dar um exemplo para vocês. Aquele sujeito cujos pais nunca conseguiram estudar. E esse sujeito coloca para ele mesmo um limite, a não ser ultrapassado. E nós sabemos que todo espírito tem um potencial ilimitado. Inconscientemente, ele vê a vida dos pais difícil, sem oportunidade de estudo, e ele tira dele a oportunidade que ele recebeu de estudo a partir da anulação do seu próprio desejo de se esforçar para estudar e conseguir chegar num lugar onde os pais não conseguiram chegar. Isso é um exemplo de crença pessoal autolimitadora, que também precisa ser identificada. Poderia passar a noite inteira aqui citando vários e vários e vários exemplos de crenças autolimitadoras. Vou dar um outro exemplo que eu acho muito pertinente, porque eu vejo muita gente sofrendo disso. Fui criado por um pai que do meu avô nunca recebeu um abraço e um beijo. A minha mãe, por outro lado, também uma pessoa um pouco bruta. Então eu carrego uma crença de que eu sou uma pessoa fria, que não tenho habilidades de poder transmitir carinho e afeto através de gestos, abraços, beijos e palavras. Eu te amo, eu sinto saudade, você é meu filho querido, minha filha querida. Tudo isso é uma crença pessoal autolimitadora. Que você que está assistindo a minha palestra, a partir do encontro de reflexão, pode se perguntar se você é portador dessa crença e se essa crença limita você. Porque crenças limitadoras fazem vidas limitadas. Já vi pessoas que têm crenças limitadoras relacionadas a várias questões. Eu sou uma pessoa que sou doente desde criança. Então, a minha vida é simplesmente um se arrastar de doença para doença. E eu nunca vou poder ser feliz. Crença autolimitadora. Se isso valia em 1980, em 2020, 40 anos de medicina, são raras as doenças que não são tratáveis ou aliviáveis. Cabe a você modificar essa crença e buscar o alívio da sua dor. Mas muitas pessoas, elas se escondem atrás das suas próprias crenças autolimitadoras para se vitimizar, para arrumarem justificativas de não precisar se esforçar no sentido de mudar algo que há muito tempo é cultivado. Percebam? Dentro dessa afirmativa, como você vê a sua vida, essas questões de crença são fundamentais como objetos de reflexão, para ver quais são as crenças que me compõem, quais são as crenças que me limitam, para eu, reconhecendo, modificá-las. Não espere uma mudança de uma hora para outra. O primeiro passo é a compreensão e o segundo passo é a atenção. Em todas as vezes que essas crenças atuarem no meu comportamento, limitando as minhas ações, no sentido de viver uma vida plena, eu interceptar esse comportamento e tentar modificar ele para uma crença positiva, não uma crença limitadora. Outro elemento fundamental que faz uma interferência grande na forma como a gente vê a nossa vida
Esse elemento se chama comparação. E de onde vêm as comparações? Comparação é um mecanismo, um processo cerebral natural. O ser humano, ele aprende e se desenvolve de bebê e de criança através de comparações. E o nosso cérebro constantemente, involuntariamente, sem a nossa percepção e vontade, ele está sempre comparando coisas, sem querer, sem perceber. Um exemplo muito simples que eu vou te dar é daquele menininho de 2 anos que foi apresentado a uma galinha. E aí, a mamãe ensinou que a galinha chamava Cocó. Galinha, Cocó. E toda vez que ele via uma galinha, ele falava Cocó. Porque para ele, galinha, o nome de galinha era Cocó. Ele registrou no cérebro de 3 anos dele que aquele animal galinha era o Cocó. A mãe dele levou ele para passear na Praça Padre Salles e lá ele viu um pombinho perto dele. A primeira coisa que ele fez foi falar: Cocó, mamãe. Percebam? Essa criança identificou na pomba bico, pena, asa, patinho. E aí o que ela fez? Se esse passarinho é parecido com a galinha, ele deve ser um cocó. Comparação. Pergunto a vocês, uma galinha é o mesmo animal que um pombo? Não. Eles participam de uma classe, que são as aves. Mas galinha é galinha, pombo é pombo. Mas o elemento de comparação de uma criança de 6 anos não permite. E ele efetuou um erro cognitivo, um erro cerebral chamado generalização. E o que é generalizar? É pegar uma coisa e transportar para várias outras, tá certo? E aí, aonde entra a questão da comparação na forma como eu vejo a minha vida? Entra de forma muito intensa e interessante. Se eu suprimir ou tentar controlar as comparações que eu faço da minha vida com relação à vida dos outros, a probabilidade de eu valorizar, aproveitar a minha vida e enxergar ela como uma coisa altamente positiva e satisfatória, até maravilhosa, é muito grande. Mas, infelizmente, o ser humano ele estabelece comparações involuntárias. Então, eu hoje, dia 8 de dezembro de 2020, estou na cidade de Amparo, fazendo uma palestra para vocês, num quarto com aproximadamente 29 graus, tá certo? Tá quente aqui. E se eu abrir o meu Instagram aqui, eu vou ver pessoas tomando refrigerantes na praia. Só esse olhar automaticamente estabelece uma comparação, e aí eu acho que a minha vida é uma porcaria, porque eu estou aqui em Amparo, lugar que eu fiquei o ano inteiro preso em isolamento de segurança pela quarentena, e essa outra pessoa aqui está com a sua roupa de banho, aproveitando uma beira de mar, tomando o seu refrigerante descansadamente, sem fazer nada, de papo pro ar. Percebam? O quanto que uma comparação pode ser um elemento de eu desmerecer a minha vida. Só que essa comparação, ela é verdadeira ou ela é errônea? Da mesma forma que o cocó, aonde galinha é galinha, pombo é pombo, essa pessoa que postou essa foto no Instagram não vive na praia de Papuar. Eu conheço ela. Ela trabalha numa empresa aqui em Amparo e ela passa o ano suando de uniforme. Ela teve alguns dias para poder ir para a praia e fez questão de divulgar essa alegria com todos nós que estamos aqui, trabalhando e sofrendo de calor, tá certo? Na medida que eu exerço um exercício de reflexão, eu suspendo essa comparação generalizadora e começo a enxergar que focinho de porco não é tomada. E trago para vocês um outro ditado. A pessoa vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. O que isso quer dizer? Essa moça está na praia porque ela trabalhou o ano
inteiro. Então eu não tenho que sentir inveja e achar minha vida uma porcaria. Mas se eu for superficial, generalizador e comparador sem reflexão, eu vou achar que a minha vida é uma porcaria e estar infeliz, vendo a minha vida como um peso a ser carregado, não como uma grande oportunidade de exercitar as minhas qualidades e competências para ser um ser humano útil na sociedade durante o período que me é permitido. Para que, em determinados períodos do ano, eu tenha um descanso merecido e possa, se eu quiser, fazer a mesma coisa que a querida pessoa fez e divulgou a título de compartilhamento ali, para que todos nós pudéssemos sentir um tantinho de inveja. Historinha maravilhosa. Quando eu ouvi, não é história, é verdade. Se você já ouviu, paciência, vou contar de novo. Se você não ouviu, presta atenção. Foi feita uma pesquisa no Departamento de Psicologia com medalhistas olímpicos da Olimpíada de 2006, tá certo? Essa pesquisa era para medir o índice de satisfação dos medalhistas olímpicos. E depois de concluída a pesquisa, com mais de 100 medalhistas, chegou-se à conclusão que os medalhistas de bronze, terceiro lugar, eram muito mais felizes do que os medalhistas de prata, ocuparam o segundo lugar, ou seja, na frente dos de bronze do terceiro lugar. Acharam esse resultado estranho. Por que pessoas que ficaram na frente eram menos felizes do que as pessoas que ficaram em terceiro, atrás do segundo, eram mais felizes? Por comparação. Os medalhistas de prata, segundo lugar, se diziam infelizes e derrotados porque se comparavam com os medalhistas de ouro do primeiro lugar e achavam que tinham fracassado. Já os medalhistas de bronze, que ficaram em terceiro lugar, estavam extremamente felizes porque conseguiram uma medalha, coisa que muita gente não conseguiu. Percebam, essa pesquisa, que não é uma história, é real, ela ilustra a ideia do quanto que a comparação pode ser prejudicial pela forma como você encara a sua vida. E não é difícil eu aqui atender uma pessoa ou conversar com uma pessoa onde, eu sou infeliz, a minha vida é ruim. Mas, querido, você tem de tudo. Eu tenho de tudo, mas eu não tenho um Jaguar. Quem disse que quem tem um Jaguar é feliz? Você supõe. Por comparação. Agora, vamos tentar comparar com os medalhistas olímpicos. Você tem um carro? Tenho. Que carro você tem? Eu tenho um Onix. Que ano? 2019. É um ótimo carro. Ganhou o carro do ano, vários anos. É um carro muito bom, bonito, econômico, preço bom, excelente, revenda, tudo de bom. Tem muita gente que não tem carro nenhum. Anda a pé, anda de Uber, anda de ônibus, não anda de nada. Você está percebendo? E tem gente que anda de cadeira de roda. Mas, Maurício, isso deveria para ser um alento? Não fui eu que comecei, foi você? Você falou que era infeliz porque se comparava com quem tinha coisa que você não tem. Eu estou dizendo que tem gente que tem coisa que eles não têm e você tem. E nem por isso eles são mais infelizes que você. Olhando por esse ponto de vista. Então, do meu ponto de vista, nem se comparar com quem tem menos, nem com quem tem mais. Viva a sua vida, concentre no que você tem. Porque a vida não é uma questão de ter ou não ter. É uma questão de gozar ou usufruir daquilo que eu tenho. Eu posso ter o carro mais chinfrim do mundo, mas eu posso ser extremamente feliz se eu, num sábado à tarde, com paz no coração, resolver dar uma volta, levando uma pessoa que eu amo
batendo um papo de vidro aberto, ouvindo música no meu radinho barato. Ou eu posso ter um Jaguar e estar extremamente atormentado, porque só de IPVA, esse sujeito vai pagar algo em torno de 16 mil reais. E ele vai morrer de medo de ser sequestrado, por isso precisa pagar uma blindagem, e se esse carro quebrar uma peça, provavelmente por menos de 10 mil não ficaria. Então, vejam bem, comparações e suposições com relação à vida dos outros devem ser suspensas para que você construa uma imagem de como é a sua vida a partir de você mesmo, porque a sua cabeça ela é muito falha no sentido de generalizar, de comparar de forma negativa e errônea. E agora, para finalizar nossa conversa, durante a época de 90 e 80, falava-se muito de conceitos de qualidade de vida. E que conceitos eram esses? Qualidade de vida seria o quê? Seria você ter objetos que pudessem lhe oferecer um conforto. Uma geladeira frost free, com freezer 2 portas, uma máquina de lavar e secar roupa, uma televisão grande para pendurar na parede, um bom carro, poder fazer 1 ou 2 viagens, ir até o exterior, você frequentar uma boa academia. Já em 2020, em meio à pandemia, nós não falamos mais de qualidade de vida. A gente vem trazer um conceito para que você possa refletir de vida com qualidade. Aproveitar coisas que não são materiais. Quanto vale um abraço numa pessoa querida? Quanto vale eu poder ter a liberdade de sair sem estar assombrado pelo medo de me contagiar ou contagiar outras pessoas? Quanto vale uma segurança de que o nosso país, no ano que vem, vai se desenvolver de uma forma mais justa e igualitária, para que todo mundo possa ter a dignidade de ter um emprego e sustentar, sem precisar de ajuda do governo? Quanto vale a minha paz de espírito? Quanto vale o meu tempo? Afinal, dentro daquele princípio de qualidade de vida dos anos 90, quanto mais eu preenchesse o meu tempo, mais eu tinha qualidade de vida. No ano de 2020, pela pandemia, quanto mais tempo eu tenho para gozar das coisas que eu já tenho, mais vida com qualidade eu tenho. Uma importância maior à espiritualidade, a conexão que a gente tem com o alto, uma importância maior aos nossos valores, aquilo que nos define como pessoa. Se na década de 80, 90, a qualidade de vida é ter um bom emprego, um bom cargo, nos anos 2020, uma vida com qualidade, eu poder ter um trabalho onde eu consiga desempenhar o meu melhor, e toda vez que eu saí do serviço, eu saí com a sensação de que eu dei o meu melhor e eu me esforcei, independente do resultado que eu obtive. Vida com qualidade é um investimento naquilo que está por dentro, não por fora. Não é acumular bens materiais, porque eles vão ficar aqui. Eu não vou levar quando eu morrer, mas os bens, os valores, o amor, a caridade que eu cultivo dentro de mim, isso eu vou levar eternamente. Então, 2020, uma vida com qualidade é muito melhor do que uma qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo aquilo que é externo. A gente viu que não funcionou. Alimentou uma sociedade capitalista, de zumbis que passavam correndo e a vida passava e ninguém percebia. A pandemia para a gente, puxa um freio de mão, vira tudo de ponta cabeça e faz a gente reavaliar valores. Eu não quero mais qualidade de vida, eu quero vida com qualidade. Eu quero trabalhar menos e produzir mais. Eu quero me dedicar mais a mim, a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, ao meu aprendizado. Eu quero
estudar, eu quero fazer cursos. Esse é o sentido de uma vida com qualidade, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Então, como você vê a sua vida, só diz respeito a você mesmo. Se você, depois dessa palestra, hoje ou amanhã, chegar à conclusão que você não está feliz com a forma como você está vendo e vivendo a sua vida, não põe a culpa em ninguém. Nem em você mesmo. Você não é culpado. Você é o único responsável para mudar as atitudes dentro do seu tempo e do seu ritmo, no sentido de que uma pessoa que planta jiló, colhe jiló. Você já comeu jiló? É amargo. Tem gente que gosta. Não julgo. Eu não gosto. Tem gente que planta morango. Colhe morango. Eu gosto de morango. Gosto de manga. A vida, ela te devolve aquilo que você investe. Se eu faço coisas boas, recebo coisas boas. Se eu planto jiló, eu colho jiló. Se eu planto manga, eu colho manga. Se eu não estou satisfeito com o que a vida está me dando, eu preciso dar algo diferente para a vida. Somente uma pessoa louca espera ter uma vida melhor, fazendo sempre igual, sem mudar nada. Sem mudar, a vida não muda. Eu preciso mudar. Mudando atitudes, investigando as minhas crenças limitadoras, suspendendo elementos de comparação, policiando os meus comportamentos, questionando os conceitos antigos de 1, 2, 10 anos atrás de qualidade de vida, onde o que valia era o celular que eu tenho, sendo que eu nem uso, por um conceito de que mais importante é aquilo que eu tenho no meu coração e o que eu sinto pelo meu próximo. Tudo isso é o valor que eu gostaria de passar para vocês. Entendimento profundo da importância pessoal e o realinhamento das expectativas com relação ao sucesso e à vida promovido pela pandemia. Percebam, a pandemia está promovendo para a gente uma oportunidade maravilhosa da gente parar e realinhar cada um de nós para o lado certo, para o lado daquilo que é permanente, para o lado daquilo que nos traz satisfação verdadeira, não algo fugaz. Mas para que isso aconteça, como existe aquela velha frase, não existe almoço de graça, tudo que vale a pena exige esforço e um pouquinho de dor, é necessário esse processo de autoconhecimento, autoavaliação. Por isso que essa palestra falou sobre as crenças pessoais, falou sobre as comparações, falou sobre o apego às questões externas, para que você pudesse refletir, e se você se sentiu tocado, não esqueça da importância e da responsabilidade que você tem em começar a trabalhar uma coisa diferente, a plantar algo diferente, para colher algo diferente no futuro. Espero muito que você tenha aproveitado esse encontro, essa reflexão. Mais do que eu falei, o importante é o que você vai pensar a partir disso. Leve essa frase. Como eu vejo a minha vida? Como eu vivo a minha vida? Como eu aproveito a minha vida ou como eu não aproveito a minha vida? E se eu não estou satisfeito, só cabe a você mesmo mudar, tá certo? Na próxima quarta-feira, nosso último encontro do ano, vou propor uma reflexão especial sobre o Natal na pandemia. Eu conto com vocês, prometo me esforçar ao máximo para promover uma reflexão muito útil e pertinente no Natal, para o Natal e o primeiro do ano de vocês, meus ouvintes, e de todos os seus familiares. Convidem, compartilhem, para que essa mensagem de hoje e a de semana que vem em especial, que é a última semana do ano, uma mensagem especial, possa chegar num número maior de pessoas, porque estamos precisando de uma reflexão especial, não